Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e hoje a gente vai falar sobre o corpo na roda da vida, sabendo que lá na roda da vida em especial, como ferramenta terapêutica, a gente não tem uma área chamada corpo, mas a gente fala sobre lazer, a gente fala sobre espiritualidade, sobre processos de trabalho, de saúde, tudo isso envolve também uma relação com o nosso corpo. Importante a gente entender que dentro desse movimento de relação com o nosso próprio corpo e como eu me relaciono com o meu corpo, com o meu prazer e com as minhas sensações, e de como que eu entendo os meus limites e possibilidades e faço experimentações através desse corpo, como isso vai reverberar nessa minha relação com o outro quando eu me coloco nessa disposição de encontro com uma outra pessoa dentro de um relacionamento amoroso. E os pássaros estão hoje polvorosos. Mas faz parte, é isso, porque isso também se conecta com o nosso corpo, perceber o nosso redor, perceber a natureza, perceber como a gente se conecta com esses elementos e, inclusive, sempre que possível, estar em espaços naturais para aquelas pessoas que sentem esse chamado, também pode ser um recurso terapêutico nesse sentido. Então, os pássaros vieram me lembrar um pouquinho dessa ideia. Mas voltando aqui à ideia de corpo dentro da roda da vida, muitas das nossas áreas vão se sustentar por essa experiência com o nosso corpo. Então, como eu cuido do meu corpo, como eu tenho rotinas de processos de autocuidado da minha energia. A gente tem falado, inclusive, que cuidar do corpo não é só cuidar de alimentação, é também cuidar da nossa energia, é também cuidar de uma série de estruturações, inclusive psíquicas e emocionais, que vão mexer com a saúde desse corpo. Então, entender que como eu me relaciono com esse corpo reverbera através do meu psiquismo, as minhas emoções e também, inclusive, problemas de doenças e desequilíbrios que podem se manifestar fisicamente, começa a abrir um leque aí de possibilidades para a gente pensar esse corpo como parte central do processo terapêutico. Eu sou massoterapeuta e naturopata e então, lógico que o meu trabalho se centra muito em contar com o corpo como veículo de transformação e condução desse processo. Lógico que a gente tem ferramentas que trabalham isso de uma forma energética, mas mesmo dentro da terapia online, a gente tem conseguido adaptar as ferramentas, ensinando as pessoas como fazerem processos de autocuidado e manipularem algumas ferramentas com o conhecimento mínimo para que isso reverbere para elas também de uma forma positiva e que mesmo à distância, isso permite atender pessoas como eu atendo de Portugal, da Paraíba, de outros lugares, e aí a gente consegue estender e ampliar esse acesso ao conhecimento e ao processo terapêutico, de forma que a pessoa não fique só numa questão de conversas e de ferramentas que mexem com esse campo mais abstracional da psique e das emoções, mas que efetivamente ela consiga desenvolver processos de automassagem, de banhos, de escaldapés, de autoaplicações de algumas ferramentas que vão trazer qual que é a erva certa para eu utilizar, como que eu devo utilizar, como que eu devo preparar, o que utilizar em qual momento e com qual objetivo e de que forma. Então, tudo isso a gente também consegue trabalhar mesmo dentro do processo terapêutico online, que seria essa ideia de estar à distância. Para mim foi muito interessante fazer essa transição no início da pandemia, num momento em que eu só pensava nos atendimentos presenciais, porque eu falava, nossa, uma vez que eu sou terapeuta corporal e trabalho com o corpo como eixo central do movimento e do toque e dessa questão de, né, de estar ali na presença do outro, como que eu vou adaptar isso para essa formatação do online? E foi muito interessante porque hoje eu digo que os meus processos mais profundos que eu consegui desenvolver com as pessoas e também passando por processos terapêuticos foi na formatação de online. Então, essa formatação do online foi o que me permitiu fazer a terapia de forma mais continuada, de não pular sessões e aí conseguir fazer um fluxo mais intenso de autopercepção e desenvolvimento. Isso eu consegui fazer enquanto sendo uma pessoa que participa de uma terapia com uma terapeuta, mas também nos meus processos de atendimento. Então, eu consegui estabelecendo ferramentas e ensinando as pessoas e devolvendo também para elas esse processo protagonista dentro da relação, que é não só de receber um conhecimento ou de ter alguém ali aplicando uma técnica em você, mas de entender como a técnica funciona,
como as ferramentas funcionam, como os elementos se misturam, para que as pessoas possam então desenvolver esse processo por si mesmas, não eliminando o papel do terapeuta, porque o objetivo quando eu falo de autocuidado não é esse lugar de eu me basto, eu consigo resolver tudo sozinha desde que eu aprenda algumas questões pontuais, não é sobre isso, porque na verdade, mesmo que a gente domine algumas ferramentas, como eu tenho domínio de diversas ferramentas terapêuticas, mesmo assim eu continuo me submetendo a esse processo do olhar do outro, porque muitas vezes a gente se faz justamente nessa construção do olhar com o outro, como eu sempre digo aqui no canal, que nos ajuda a preencher esses pontos cegos da nossa percepção nesse processo de elaboração de si. Então, aprender a construir, observar essa nossa narrativa de si e poder utilizar esse olhar do outro, o processo terapêutico, ferramentas que vão mexer com a nossa energia, abrindo e auxiliando nessa expansão de percepção e de consciência, isso vai me auxiliar durante todo o movimento. Então, cuidar do corpo também é cuidar de tudo isso que eu estava falando até aqui. Cuidar da energia, cuidar dos nossos movimentos, ter tempo para o lazer, ter tempo para o nada, né? A gente fala do ócio criativo, que é o relaxamento, o estado assim de desligar um pouco aquele movimento, eu preciso fazer isso, emendado com aquilo, emendado com aquilo outro, e sempre aquela sensação, e muitas mulheres me dizem isso, e isso não é por acaso, nessa rotina dupla e tripla de que a gente vai se envolvendo em diversas questões nos nossos diversos papéis sociais, em que a gente vai sempre estando atarefada, atolada de tarefas e nunca consegue esse processo do silenciar, do relaxamento, de um aproveitar. Algumas me relatam que sentem sensações assim de culpa quando elas estão ali, eu tô aqui parada, não fazendo nada, sendo que eu tenho um monte de coisa para fazer, roupa para lavar, para dobrar, louça para lavar. Então assim, sempre essa rotina da casa é muito maçante e é perfeita, né, para aprisionar as mulheres. Justamente porque ela nunca acaba. Eu falo que mulheres, por conta desse reforço do papel que a gente ainda tem muito machista de que a casa, o cuidado da casa é um cuidado da mulher e que a gente precisa inclusive sair desse lugar para poder expandir isso de que todo mundo deve participar, todos que habitam a casa devem participar de forma igualitária de todas essas tarefas que uma casa realmente exige, mas também relaxando um pouco desse processo de autocobrança, porque é algo que nunca termina, você vai fazendo e sempre tem mais por fazer, você vai fazendo e tem mais por fazer. Então a gente precisa tomar cuidado com esses espaços de aprisionamento do nosso corpo, desde o trabalho até essas tarefas de casa e todos os outros papéis e lugares sociais que nos colocam, para que a gente não se superlote, não acabe utilizando demais a nossa energia em lugares que não nos abastecem, que só desperdiçam essa força criativa. E aí a gente acaba ficando esgotada e aí nunca tem tempo para mais nada, inclusive fica sempre numa sensação eterna de cansaço e que mesmo que a gente descanse, aquilo nunca é suprido e sempre parece que falta tempo para o corpo descansar. E realmente falta, porque a gente precisa desse tempo de relaxamento, de silêncio, de zerar um pouco essas necessidades externas para olhar para dentro, se perguntar como que esse corpo está. E acho que esse é o grande convite para hoje. Como que está o meu corpo? Que a gente possa respirar fundo, pensar, deslocar movimentos e sentir às vezes se há dores, se há vozes ali pelo nosso corpo que estão dizendo onde dói, onde tem um desconforto, onde tem uma necessidade de atenção. E a partir dessa escuta do corpo, então a gente possa fazer uma escuta ainda mais profunda, que é lá de dentro da nossa consciência, o que eu devo focar minha energia, para onde eu devo direcionar, o que eu devo fazer. Muitas vezes, o processo terapêutico, esse momento da terapia, é esse respiro. Muitas mulheres, inclusive, me dizem isso. Aqui é o único lugar em que eu posso parar de fazer coisas e começar a pensar, refletir, analisar, entender de onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. E aí, quando eu consigo fazer esse movimento, então eu consigo voltar para a minha vida objetiva de uma forma muito mais ancorada, muito mais clara e firme nos processos e movimentos que eu estou desenvolvendo objetivamente. Esse foi a Ancestralidade Sagrada de hoje e eu te encontro no próximo vídeo.